Olá, pessoal, boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos. Estamos hoje aqui no nosso webinar do Instituto Brasileiro do PVC sobre plastificantes. É um prazer muito grande estar com todos vocês. A gente tem um quórum bastante grande, né, na nossa live de hoje. Alguns apresentadores muito especiais para a gente discutir o tema. É muito importante, né, para a indústria do PVC, os plastificantes, principalmente para o mercado de flexíveis do PVC. E o nosso posicionamento, né, o Instituto do PVC apoia o que a legislação brasileira permite, de forma a garantir as qualidades finais dos produtos de PVC, né, seja qual plastificante for, substâncias já consolidadas no mercado, inovações, falar sobre o futuro. Então, é um tema muito importante para a gente, por isso que estamos aqui hoje. Queria apresentar os palestrantes nessa tarde, né? A gente vai ter, para falar sobre o mercado de plastificantes, o Israel Vieira. O Israel é engenheiro de aplicação em mercado de plastificantes da L. Queiroz. O Israel é engenheiro químico com MBA em gestão empresarial e está há 12 anos no mercado de plastificantes e intermediários químicos como especialista técnico de aplicação, promovendo o desenvolvimento de novas aplicações de novos mercados para produtos bioderivados e produtos de origem petroquímica. Teremos também da L. Queiroz a Larissa Meirelles. A Larissa é especialista em estratégia e inteligência de mercado, também engenheira química com especialização em administração de empresa. A Larissa está há 14 anos no mercado químico como especialista em estratégia e inteligência de mercado. Vamos também falar sobre plastificantes vegetais. E para esse tema a gente convidou o Victor Heininger. Ele é diretor comercial de negócios internacionais da Imbra Indústrias Químicas, formado em engenharia pela USP, pós-graduado em administração pela GV. Ele é o atual diretor da empresa, onde atua há 12 anos no negócio, passando pelas áreas de planejamento, inteligência de mercado e comércio exterior. Obrigado pela sua presença também, Victor. E para finalizar o nosso bate-papo, a gente vai ter o Jacir Viana de Quadros Júnior. Ele é diretor da Inolakes para falar sobre aplicações no setor de PVC flexível. Jacir é doutor em engenharia química pela Universidade de São Paulo, fundador da empresa Nexolium, atualmente Inolakes, e 20 anos de experiência no mercado de PVC flexível. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa agenda de agora à tarde, né? A gente vai falar sobre contextualização e mudança no cenário dos plastificantes, cenário mundial e tendências, cenário brasileiro e tendências, evolução dos produtos bio-based e PVC, plásticos podem ser os heróis, o item que mais me agradou aqui na agenda de hoje à tarde. Então, eu queria convidar nosso primeiro palestrante, o Israel, para estar aqui com a gente, fazer a primeira apresentação. Eu volto com vocês no final para a gente fazer aqui um quadro, uma sessão de perguntas e respostas. Então, eu desejo a todos um ótimo seminário. Obrigado, Alexandre. Eu acho que, primeiramente, eu tenho que parabenizar o Instituto pela iniciativa. É sempre muito bom poder difundir o conhecimento sobre os plastificantes, sobre as aplicações, tudo aquilo que a gente tem vivido no mercado durante estes anos. E, para mim, é uma alegria muito grande poder contribuir com essa iniciativa do Instituto. Então, vamos começar falando aqui um pouco contextualizando, né, o mercado e também as aplicações onde os plastificantes são utilizados. Nós vamos dar um foco muito maior nas aplicações, obviamente, em que o plastificante é utilizado em conjunto com o PVC, nas aplicações de PVC, mas o plastificante não se limita a esses usos, né? Nós temos muitos outros usos para os nossos plastificantes, mas o foco desta apresentação e desta parte da apresentação será realmente a interação desses produtos com a cadeia polimérica do PVC. De forma natural, a cadeia polimérica ela é uma cadeia rígida, né? Nós temos aí, talvez quando a gente fala de PVC, vem à memória, né? Os tubos, conexões, tudo aquilo que é material rígido de PVC. E com a adição de alguns aditivos,
nós conseguimos ampliar e muito as diversas aplicações que nós temos para a resina de PVC. E o plastificante é um desses aditivos. O plastificante, ele age de forma a atenuar as ligações, né, do tipo força de Van der Waals, que existem entre o cloro e o hidrogênio. Ele, inserido dentro da molécula, ele atenua, é como, eu sempre gosto de usar o exemplo de que ele separa, né, a expressão de que ele separa as cadeias, formando assim uma estrutura mais flexível. Então, essa capacidade de plastificar é o que tem dado ao PVC uma versatilidade muito grande de aplicações. E quem são esses plastificantes, né? Quais são essas famílias de plastificantes? Quando a gente fala de plastificante, é muito importante a gente entendê-los como famílias de produtos, né? Essas famílias de produto, alguns nomes são bem conhecidos, ficam na nossa memória, na nossa mente, outros um pouco menos, mas quando a gente fala de famílias de produtos, as principais delas são os ortofitalatos, tá? Esses sempre foram os produtos mais utilizados mundialmente, porém, a gente vai ver ao longo da apresentação uma mudança nesse cenário, né, desses produtos. Então, quando a gente classifica os ortofitalatos, nós podemos classificá-los como ortofitalatos de baixo peso molecular ou alta solvatação, os fitalatos de médio peso molecular, que são os de uso geral, do tipo DOP, e os fitalatos de alto peso molecular, os ortofitalatos de alto peso molecular, que apresentam a característica de baixa volatilidade, que são muito utilizados em materiais que terão exposição em temperismo e outras aplicações mais. Depois nós temos a família dos ciclohexanoatos, tá? Que são produtos amplamente utilizados, hoje muito utilizados no segmento de calçados, são classificados, recebem uma classificação muito comum, né, como sendo plastificantes não fitalatos. Depois nós temos os terefitalatos, que também possuem um desempenho e característica de plastificante de uso geral. Assim, muitos conhecem, né, o DOTP, é uma molécula bastante conhecida e bastante aplicada nos mais diversos segmentos. Depois nós temos as famílias, que são mais famílias de especialidades, né? Tem um termo que a gente usa, que são os classificantes chamados especialidades, porque eles conferem características especiais realmente ao polímero. A gente pode mencionar a família dos adipatos, muito utilizada quando se requer uma performance a baixa temperatura. Eles são classificantes com características lineares e por isso eles permitem, mesmo a temperaturas extremas, né, menos 40, menos 50 graus, o polímero ainda apresenta uma flexibilidade boa para as aplicações a que ele se destina. Nós temos outra família, que é a família dos trimelitatos, que são classificantes de alto peso molecular. O seu uso é bastante difundido nas aplicações de fios e cabos elétricos para alta tensão. E, por fim, nós temos a família dos plastificantes baseados em óleos vegetais. O óleo de soja epoxidado, que é um produto já há bastante tempo utilizado, inicialmente é utilizado como um coestabilizante, mas depois o avanço da tecnologia na produção, também o avanço na eficiência na produção desses produtos, permitiram, a partir desse produto, a produção de novas moléculas, como os ésteres epoxidados, os ésteres modificados, que nós vamos ver em um pouco mais de detalhe, um pouco mais à frente na apresentação. Então, essas famílias de produto, a escolha dessas famílias de produto, ela sempre foi baseada numa determinada característica que aquele produto oferecia. E não é à toa que nós sempre tivemos, né, aquele que era o queridinho de todos, né, o queridinho da turma, né? A hegemonia do DOP, o DOP sempre foi, né, o
um dos plastificantes mais utilizados, pelo menos no mercado brasileiro, desde que eu estou nesse mercado de aplicação, eu me deparo com o uso do DOP como sendo o plastificante mais utilizado. Mas não é à toa, porque o DOP ele sempre ofereceu uma versatilidade muito grande no seu uso. Então, tanto nas aplicações de resina de emulsão, resinas de suspensão, o DOP sempre atendeu aos requisitos de desempenho e custo que os nossos clientes ou que os produtores precisavam, né, os transformadores plásticos precisavam. Então, esse plastificante, acho que aquele termo, né, general purpose ou plastificante de uso geral, nunca caiu tão bem como caía para o DOP. Podemos seguir com a apresentação, Cláudia? E o que mudou em relação a isso, né? Essa questão, né? De sair de um plastificante com custo, com desempenho. Então, os nossos clientes, eles tinham a escolha muito baseada nesta relação, custo-desempenho. Mas novos fatores, nos últimos anos, foram aparecendo e foram influenciando a decisão de escolha do plastificante a ser utilizado. E nós vimos crescer a variedade de moléculas, de produtos sendo ofertados no mercado. Então, alguns aspectos como aspectos da sociedade, anseios da sociedade, mudança no perfil de consumo, mudança no comportamento, assuntos regulatórios que foram surgindo ao longo dos anos, questões ambientais, levaram a uma mudança no modo de escolha dos nossos clientes, dos usuários de plastificante, levaram a uma mudança no modo em que se seleciona o plastificante para determinada aplicação. E quando a gente fala um pouco desse tema, né, acho que o principal, aquele que mais tem influenciado, é, sem dúvida, o de assuntos regulatórios. É um tema bastante complexo, é um tema bastante amplo, mas que aqui nós vamos trazer um overview daquilo que mais a gente vê influenciando na decisão do mercado nacional, dos nossos consumidores. Então, quando a gente olha para o tema regulamentação, a gente tem uma divisão assim do mundo em questões de que a Europa tem as suas regulamentações, a América tem as deles, a América do Norte, a América do Sul tem regulamentações próprias, mas a decisão dos nossos clientes não somente é baseada na regulamentação local. Se você puder voltar um pouco o slide, Cláudia, não é baseada somente na regulamentação local. Existe uma influência muito grande das regulamentações de fora. Então, quando a gente olha para a Europa, quais são as principais regulamentações? Então, quando a gente olha para a Europa, a gente vê a questão do REACH, do Registro das Substâncias Químicas comercializadas nos países da União Europeia. Então, o REACH é um grande influenciador na decisão dos nossos clientes. Muitas vezes os nossos clientes exportam o material e tomam a decisão com base na escolha do plastificante, com base nesta regulamentação do REACH. Ou então na diretiva RoHS, que é uma diretiva voltada ao segmento de fios e cabos elétricos ou componentes eletroeletrônicos, mais amplamente dizendo. Esta decisão, ela influencia diretamente a escolha dos plastificantes que serão usados na composição dos cabos elétricos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ou então a farmacopeia, que regulamenta o uso de produtos e substâncias em todos os artigos destinados ao mercado médico hospitalar. Nos Estados Unidos, nós temos como principais influências de regulamentação a Proposition 65 da Califórnia, que é uma regulamentação não necessariamente que proíbe o uso, mas ela orienta que todos os produtos que levem alguma substância com algum potencial de risco à saúde ou ao consumidor final, ele tenha no seu rótulo a menção da presença dessas substâncias. Temos uma outra questão que é da Firm Group, que embora não seja uma regulamentação, essa não é uma regulamentação oficial, é mais uma iniciativa das empresas
do setor calçadista, mas ela tem influenciado significativamente na decisão de escolha dos classificantes dos nossos clientes. Depois a CPSC, que é uma norma mais voltada a artigos infantis, tá? Em que nós temos aí a restrição de alguns produtos, alguns classificantes para os artigos infantis destinados a crianças acima de 3 anos e uma restrição um pouco mais rígida para artigos infantis que podem ser levados à boca. E o IMDS, que também não é uma iniciativa, uma regulamentação, vamos assim dizer, mas é uma iniciativa das indústrias automotivas, tá? E que tem influenciado na decisão de escolha dos classificantes consumidos pelos nossos clientes. E no Brasil, nós temos 2 regulamentações em vigor e nós temos algumas iniciativas. As regulamentações do Brasil são a lista positiva da Anvisa, que regulamenta sobre o uso de produtos e aditivos em embalagens que terão contato com o alimento, e a norma do Inmetro, que regulamenta sobre a produção de artigos infantis, mais conhecida como a norma dos brinquedos, né? Então, essas normas que influenciam no mercado brasileiro, elas têm também influenciado na decisão de compra dos nossos clientes. Então, esse é um pouco do cenário dos classificantes. Nós vamos ver agora um pouco como tudo isso, né, todos esses classificantes, todo esse cenário, todas essas regulamentações, esses anseios da sociedade, o que eles têm provocado no mercado nacional, no consumo, na maneira de consumir os classificantes, na maneira de produzir os artigos que levam na sua composição o classificante. Então, eu passo a palavra para a Larissa, que pode dar continuidade. Pode passar, Cláudia, o slide. Bom, pessoal, então, como resultado de tudo isso, não só das normas regulamentadoras, mas de perfil, de mudança de hábitos, de tudo, a gente tem informativos de mercado mostrando uma tendência dos volumes do mercado de plastificantes. Então, lá em 2005, a estimativa era de que 85% do mercado de plastificantes era composto por plastificantes que a gente chama de fitalatos e 15% dos outros. Em 2020, que é a última estimativa que tem disponível, esse número já mudou drasticamente, tá? Então, 70% do mercado de fitalatos e 30% dos outros. Isso é uma estimativa mundial. A gente imagina que existam as regionalizações, tá? E vocês vão ver mais para frente que a regionalização do Brasil ela é muito pesada e muda esses números conforme os nossos hábitos de consumo. E aí a gente tem um mote aqui da reunião de falar sobre tendências de plastificantes, né? Como que vai ser essa tendência no futuro? Falar em tendências de mercado não faz sentido se a gente não explorar um pouco as regiões, tá? Como Israel disse, existem regulamentações no mundo todo, existem particularidades no mundo todo, mas o que principalmente vai demonstrar a tendência daquela região é a disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de taxa de ocupação, se existe fábrica, né, para esses tipos de produtos naquela região. Então, assim, a pandemia até surgiu para a gente perceber que muitas vezes em alguns mercados globalização não se encaixa. No mercado de plastificantes a gente já fazia isso, a gente tratava o plastificante como algo bem regional, tá? Então, o que a gente vê? Na Europa, o perfil de consumo europeu ainda está muito voltado para os ortofitalatos de alto peso molecular, que são DNP, DIDP, DTDP, os terefitalatos, que é a molécula do DOTP, e os ciclohexanoatos mais concentrados no DIMT, tá? Que é feito a partir de um álcool de 9 carbonos. Então, se a gente passa isso para outras regiões, pode passar, Cláudia, por favor, para a Ásia, por exemplo, a gente tem os ortofitalatos de baixo peso molecular, tá? Ainda um uso muito forte de DOP e DIBP e também dos terefitalatos, em função das capacidades instaladas lá, tanto de matéria-prima quanto a capacidade da esterificação do plastificante em si, tá? Se a gente vai já para os Estados Unidos, o que acontece naquela região? A gente tem o uso muito grande de DNP, DIDP, DTDP e também do DOTP.
Então, percebam que hoje não existe mais a hegemonia de um plastificante, vai muito de acordo com o perfil daquela região, com as capacidades instaladas naquela região, com o acesso à matéria-prima, com a taxa de ocupação e com o acesso de outras regiões para aquela região, porque existe muito fluxo ali de produtos importados e etc. Tá? E no Brasil, então? Aqui eu acho que o grande mote da apresentação é qual é a tendência, então, para o Brasil. O Brasil, gente, a gente costuma dizer até do jeitinho brasileiro, né? E eu posso dizer para vocês seguramente que o jeitinho brasileiro no mercado de plastificantes deu muito certo. A gente tem aqui no mercado uma pressão por custo absurda, a indústria precisa ser competitiva, a gente tem um volume negociado de plastificante grande, né? E a gente tem uma disponibilidade de uma matéria-prima verde a preço competitivo. E essa matéria-prima, ela trouxe para o cenário de plastificante o uso do óleo de soja e seus derivados. Já com um mote também de sustentabilidade, mas também com a questão relacionada a custo, tá? Então, quando eu digo para vocês que é uma questão de regionalização, é muito forte isso. Por quê? Aonde tem soja? Soja é abundante no Brasil, tá? Então, por que não a gente usar isso para o mercado de plastificante? A indústria de PVC flexível, durante esses anos, usando os produtos derivados de soja, ela foi se aperfeiçoando. E ela ganhou hoje, seguramente, um know-how nesse tipo de aplicação. Então, hoje a gente conhece, a indústria nacional conhece a aplicação do plastificante, o tipo de plastificante e o que vai dar certo em relação aos parâmetros dos seus clientes, tá? Então, muito mais do que atender diretiva ROS, REACH, essas coisas, a gente precisa saber da aplicação final, a gente precisa entender qual é a demanda do cliente e qual tipo de plastificante consegue garantir os parâmetros de qualidade do nosso cliente. Com isso, o mercado se adaptou, né? O mercado brasileiro hoje ele é muito extenso e encontrou alternativas para mitigar esses grandes efeitos de upstream. O que é isso? Em linhas gerais, se a soja está barata e a nafta, que é proveniente dos produtos petroquímicos, está mais cara, obviamente que o mercado migra muito mais para os produtos derivados de soja. E o contrário, quando a nafta cai de preço e a soja existe incremento de exportação para a China, etc., o mercado pode migrar novamente para os produtos petroquímicos. Isso trouxe para a gente um cenário de competitividade muito grande mundial. Se a gente parar para pensar, hoje o Brasil é o país que possui o maior portfólio de plastificantes no mundo, e a indústria nacional que faz isso, é tudo feito em território tupiniquim, tá? Tudo é a gente que faz. Hoje a indústria nacional consegue garantir todos esses parâmetros e oferecer as soluções mais amplas, né, que existe no mundo. E ainda assim, há uma forte presença de plastificantes que já são consagrados, DNP, e mesmo do DOTP e do DOSH, que são plastificantes mais novos, a gente vê essa presença no Brasil. E uma resiliência tamanha do DOP, DIBP e DIAP em diversas aplicações, essas aplicações não precisam de regulamentação de REACH e tal. Como o Israel disse, são plastificantes consagrados, eles são muito bons, que tiveram os entraves de regulamentação, desculpa. Mas existe o uso ainda amplo desses tipos de plastificantes, tá? Pode passar, Cláudia, por favor? Então, aqui, como o resultado de tudo isso? Se vocês lembrarem dos slides passados, a gente vê 2 ou 3 caixinhas em cada região, né? No Brasil, a gente tem aí inúmeros tipos de plastificantes. A gente tem os ortoftalalatos de baixo peso molecular, alto peso molecular, os ciclohexanoatos, que também existe na Europa, existe aqui no Brasil, os tereftalatos, que existem em várias regiões do mundo, existem aqui no Brasil também. Aí o incremento, a grande novidade, né? Os óleos epoxidados, os ésteres epoxidados, os ésteres modificados epoxidados, que é uma outra classificação, e além de tudo, a indústria nacional consegue ainda traçar parâmetros de qualidade, inclusive para as misturas de todos esses plastificantes. Então, por exemplo, se nenhum plastificante dessa cesta de produto conseguiu atender a demanda do cliente, ainda a gente pode fazer 2 ou 3 plastificantes juntos para atender aquela demanda. Com isso, a gente consegue uma maior competitividade, né? A gente consegue desviar aqueles preços absurdos de upstream, a gente tem alternativas para isso, tá? Obviamente que depois da pandemia tudo ficou muito caro, né? Mas a gente consegue, de certa forma, ter mais escolhas. E o grande mote de tudo isso é a questão do Brasil ter o maior portfólio do mundo, tá? Então, com certeza, a indústria consegue encontrar uma solução eficaz dentro dos plastificantes que são produzidos hoje em território
nacional, já que as possibilidades são infinitas, tá? Pode passar, por favor? Então, aí a gente tem uma mudança no cenário do número. Vocês lembram que lá no mundo a estimativa era de que 30% eram produtos não ftalatos. Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de 69%, sendo basicamente 40% óleo de soja epoxidado, 15% outros vegetais, 14% os não ftalatos e 31% os produtos fitalatos. Tá? É isso. Vitor, pode conduzir? Obrigado, Larissa. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Eu vou usar esse slide aqui da Larissa para exatamente tentar explicar com um pouquinho mais de detalhe o porquê que o Brasil tem essa particularidade de ter praticamente 60%, quando você olha, vai 55% de produtos derivados de plastificantes vegetais, né? Ou seja, a matriz dos nossos plastificantes vem de produtos verdes, vamos assim dizer, né, sustentáveis. E isso passa pelo próximo slide, né, Cláudia, se puder passar, que é a questão da soja. Quando a gente olha a soja é uma oleaginosa que, basicamente, quando você esmaga a soja, de 80% a 85% dessa soja, ela vira farelo de soja. Farelo de soja é um conteúdo com alto valor proteico, em que o seu uso final, como está exemplificado, vai basicamente para o mercado de alimentação de suínos, alimentação de bovinos e de aves também. E interessante, coisa de 15% a 20% dele, ele vira óleo de soja. E isso já é um fator muito interessante, né? A gente está vendo que óleo de soja, na verdade, é um subproduto da soja. Pode passar agora para frente, Cláudio. Quando a gente olha no mundo, esses números são bem interessantes. Esse ano, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele prevê que a colheita de soja do mundo vai ser por volta de 350 milhões de toneladas de soja. Isso dá aí mais ou menos 60 milhões a 59 milhões de toneladas de óleo de soja equivalente. Quando a gente olha para o Brasil, e aí que vem o pulo do gato, o Brasil é o primeiro, hoje, esse ano, a estimativa da BIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ela disse que a colheita brasileira vai ser por volta de 125 milhões de toneladas de soja. Ou seja, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Tem ano que a gente é o primeiro, tem ano que a gente é o segundo, depende dos Estados Unidos, mas nos últimos anos, e tudo indica que daqui para frente, a gente vai continuar sendo o primeiro. Já de óleo de soja, a gente é o terceiro. O Brasil exporta muita soja, né? Mas, vamos dizer, aqui se produzem apenas 10 milhões de toneladas, aí, mais ou menos, de óleo de soja. Mas esses números, eles são muito ilustrativos, e eu gosto muito de comparar o quanto essa abundância de óleo de soja é representativa no mercado de plastificante com a seguinte análise. Cláudio, se puder passar, por favor. Observe o mercado de plastificante. O mercado de plastificante, ele é mais ou menos 9 milhões de toneladas aí no mundo, 1 milhão mais ou menos nos Estados Unidos, e o Brasil aqui beirando as 200 mil toneladas de óleo de soja de plastificante. Dá mais ou menos 170, 180 mil toneladas ano de plastificante. Quando a gente pega a quantidade de óleo de soja, vamos fazer uma seguinte conta. Vamos partir do pressuposto que todo plastificante do mundo fosse substituído por óleo de soja. Olha que valor interessante que a gente vê. Se você pegasse toda a soja do mundo e convertesse em plastificante, a gente consumiria mais ou menos 15% de todo o óleo de soja do mundo. Nos Estados Unidos, perto de 10%. No Brasil, esse número é baixíssimo. Então, se a gente pegasse, olha essa premissa, se a gente pegasse todo o plastificante do Brasil e substituísse por óleo de soja e derivados, né, a gente consumiria apenas 2% do óleo de soja produzido no Brasil. Isso mostra a abundância que a gente tem de óleo de soja. E aí, é claro, quando você tem um produto tão abundante e um produto que gera tanto valor como o óleo de soja, você teve uma indústria que começou a se desenvolver em torno disso. E aí, Cláudio, se puder passar para o próximo slide, mais uma vez, por favor. Essa disponibilidade de soja, ela é o primeiro indicador desse tripé tão importante para a gente ter o desenvolvimento dos produtos de plastificantes verdes no Brasil. Mas não é só isso, porque a disponibilidade de soja também tem bastante nos Estados Unidos, né? Aconteceram duas coisas aqui na indústria brasileira que foram únicas, né? Eu acho que é um caso que o Brasil é uma locomotiva de desenvolvimento, ao contrário do que a gente vê lá fora. Em primeiro lugar, o Israel já passou por isso, né? A qualidade dos produtos ofertados aumentou. Hoje o Brasil está na terceira geração de plastificante vegetal.
Quando começaram a ser produzidos óleos vegetais epoxidados, quem aqui é da indústria há mais tempo lembra, a gente tinha um valor de epóxi, um valor de oxirano relativamente baixo. Hoje o óleo de soja epoxidado, a gente beira o 7. Quem está acostumado aí, o oxirano é a medida de qualidade de óleo de soja epoxidado. 7 é um valor bem alto. A gente hoje tem os ésteres, a gente hoje tem a terceira geração de ésteres. Então, você tem uma qualidade de produto ofertado cada vez maior na indústria. E, na minha opinião, o know-how e a aplicação dos clientes, e quando a gente está falando de cliente, a gente está falando aqui dos aplicadores de PVC, né? Então, todos os transformadores, eles, nos últimos anos, e sobre os últimos anos, a gente está falando dos últimos 20 anos, todos eles começaram a entender mais como se usa, primeiramente, o óleo de soja epoxidado, para depois evoluir para os novos plastificantes, né? A indústria brasileira aceitou o benefício de custo, em alguns casos, qualidade de plastificantes verdes, plastificantes vegetais, e começou a se aprimorar nisso. Então, hoje a gente tem esse tripé de sucesso na indústria dos plastificantes verdes do Brasil, que contam aí o porquê que a gente tem mais ou menos de 60%, a grosso modo, de produtos bio-based no Brasil, né? Talvez junto com a Argentina, é o único lugar do mundo que isso acontece, né? Puder passar, Cláudia, por favor? Olhando com um pouquinho mais de detalhe, né? Então, a gente tem falado, mas para especificar um pouquinho mais de química, sem entrar também em grandes detalhes, você tem basicamente 3 grandes grupos de óleos de plastificantes bio-based disponíveis no Brasil hoje. O primeiro, que é o mais conhecido, que são os óleos epoxidados, né? Tradicionalmente, óleo de soja epoxidado. Também você tem alguma coisa de linhaça, mas a gente basicamente fala de óleo de soja epoxidado. Você tem a segunda geração do que foi criado, em que você basicamente faz uma reação de óleo de soja epoxidado com álcool. Aqui você tem 3 exemplos, né, de cima para baixo, uma reação com metanol, uma reação com isomílico e uma reação com 2EH, que é o álcool do DOP, se servir de exemplo. Em que a gente oferta para o mercado, isso tem abundância hoje, os ésteres que são considerados plastificantes primários. Eles nasceram do momento em que os produtos, vamos dizer, vindos apenas de óleo de soja epoxidado, não atendiam a plenitude dos plastificantes que poderiam ser, os desempenhos necessários que a indústria requeria. E aí começou a se desenvolver essa indústria. E hoje já se fala de uma terceira geração, porque você tem, por exemplo, casos em que essa segunda geração não atende. Vamos dar um exemplo, fios e cabos. Fios e cabos é um mercado que essa segunda geração de plastificante ela não desempenha tão bem. E aí hoje a indústria, esse produto inclusive protegido por patentes, esses produtos hoje eles são ofertados no mercado, que são os ésteres modificados epoxidados. Também, sem entrar muito em detalhes, são produtos que você faz, de grosso modo, você pega os produtos transesterificados e faz uma acetilação. O que eu quero dizer aqui, acho que corroborando muito o que o Israel e a Larissa já apresentaram, nenhum lugar do mundo, isso dá para falar com segurança, tem tanta disponibilidade de plastificante verde como tem no Brasil. A gente consegue ofertar produtos que abrangem praticamente todos os segmentos. E é por isso que essa indústria se desenvolveu tanto. Se puder para o próximo slide, Cláudia, por favor. Adoraria ficar falando muito aqui da parte técnica, mas eu acho que o mais importante, a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês aqui, é que a gente não procura nos plastificantes vegetais quem é melhor ou quem é pior do que os produtos petroquímicos. A gente procura desempenhos comparáveis. E essa é a frase para a gente mais importante. Porque a partir do momento que você consegue ofertar ao mercado algo que o mercado enxerga como comparável aos plastificantes ftálicos, ótimo. Quer dizer que a gente tem uma solução que atende às demandas dos nossos clientes. Então, por exemplo, taxa de dureza, poxa, os plastificantes vegetais tendem a, com a mesma dosagem, performar melhor, por exemplo, do que o DOP. Você consegue dosar menos para conseguir a mesma dureza. Agora, quando você olha a perda de massa e tração e alongamento, você vai ter momentos que os desempenhos dos fitalatos vão ser melhores ou piores, dependendo do que você compara. Então, e o último gráfico é só um gráfico de reologia para dizer como que os plastificantes eles são, de novo, comparáveis, né? O importante dessa mensagem é a gente entender que eles são comparáveis. A gente podia trazer aqui 1 milhão de testes, exudação, desempenho, tolerância a frio, etc., etc. E a gente chegaria sempre a essa conclusão. A gente tem aqui produtos comparáveis ao mercado. Mas onde a gente consegue ver isso com mais detalhe é no próximo slide, se você puder avançar, por favor, Cláudio, que é em cases de mercado, né?
Então, a gente tem aqui 3 exemplos, que eu vou tentar ser breve para não me alongar. A gente tem o primeiro caso de um cliente que fazia mangueira de cristal, dureza aí 85, né? Olha que interessante, ele fez, nesse caso, uma substituição de DOP, de óleo de soja epoxidado, por um plastificante vegetal, o tiosojato, manteve as mesmas características e hoje vende sem nenhum problema. Exemplo de baixo, que é um exemplo de boneca, né, ou seja, uma injeção aí em plastisol, é um exemplo interessante, que é um exemplo de racionalização de fórmula. Ao se substituir um plastificante petroquímico, nesse caso, por um plastificante verde, teve-se a possibilidade de diminuir a quantidade de redutor de viscosidade, retirou-se, no caso, o desmoldante e manteve-se as mesmas propriedades. E o último exemplo, que é um exemplo muito, muito interessante, é um exemplo de composto de fios e cabos. Esse produto é um produto que foi feito com os plastificantes de terceira geração. E olha que interessante, esse é um exemplo em que coexiste o DINP com o plastificante de terceira geração, que ao mesmo tempo também mostra um efeito sinérgico, que é sempre importante, mas o mais legal é que quer dizer também que o mercado está usando os mesmos parâmetros de comparação. Bom, que bom, se eu consigo utilizar esse produto, por que não tentar combinar, ou seja, por efeito de custo, ou seja, por efeito de desempenho, e fazendo uma mistura dos plastificantes. Então, esse é um efeito muito legal. E a última informação que eu passo, que depois eu vou fazer o link com a apresentação do Jacir, o Israel ainda vai fechar a nossa apresentação, mas esses 3 produtos, eles têm uma característica muito legal. A partir do momento que você aumenta a quantidade de plastificante de origem vegetal dentro do seu PVC, você aumenta, evidentemente, o percentual de carbono verde dentro do seu produto final. Então, você tem 2 casos aí que você tem da ordem de 20% e um caso da ordem de 15%. O Jacir, depois, na apresentação dele, vai explicar isso com mais calma, mas são produtos até passíveis de serem conseguido uma certificação, por exemplo, de produtos sustentáveis, de produtos com selo verde. O que isso para a cadeia do PVC é muito bacana. Então é isso, gente, isso é da minha parte. Israel, se puder finalizar agora a nossa apresentação, fica à vontade. Cara. Obrigado, Vitor. Bom, então eu acho que a apresentação, ela nos mostra aquilo que foi dito pela Larissa, pelo Vitor, e eu gostaria de reforçar que a indústria brasileira está preparada para atender as mais diversas demandas dos nossos clientes. Quando nós falamos da seleção de plastificante, os nossos clientes sempre têm diversas opções, diversas demandas provenientes de diferentes mercados, provenientes de diferentes regulamentações, e é muito bom saber que a indústria de plastificantes nacional está preparada para atender toda esta demanda, seja demanda por produtos renováveis, seja demanda por produtos fitalatos, seja demanda por produtos isentos de fitalatos, seja a demanda que for, produtos de alta performance, a indústria nacional está preparada para atender. E isso, e pegando um gancho, né, nós podemos ver dentro dessa evolução dos plastificantes verdes, né, o surgimento de novas moléculas. Estamos chegando aí à 3ª geração de produtos verdes, que tem maior compatibilidade com o PVC, a performance desses produtos a cada dia melhorando. Tudo isso contribui para que a gente possa pensar, inclusive, numa mudança ainda maior, que é a proposta do próximo slide, que é o slide tão esperado pelo Alexandre, né, de nós colocarmos os plásticos, e mais especificamente o PVC, como o grande herói. Nós temos visto uma criminalização, vou usar esse termo, talvez não seja o melhor, mas nós temos visto uma condenação muito grande em relação ao uso do plástico, quando, na realidade, tudo está relacionado ao mau uso do plástico, e não especificamente ao uso do plástico, né? A destinação incorreta, uma série de problemas que nós sabemos. E poder dar ao PVC cada vez mais versatilidade, para que ele possa, para que os artigos fabricados a partir do PVC possam contribuir cada vez mais e mais com a preservação do meio ambiente, é poder comunicar aos usuários finais, né, que o PVC é
principalmente, né, usado em materiais não descartáveis, de longos tempos de uso. A principal matéria-prima é um recurso inesgotável na natureza. 57% do peso molecular do PVC é obtido a partir de um derivado do sal marinho. O PVC é um produto 100% reciclável. Por que não, então, torná-lo o grande herói da indústria plástica, né? Então, essa evolução dos plastificantes, essa movimentação vista nos últimos anos por toda a cadeia produtiva nacional de plastificantes, ofertando novas opções, ofertando novas moléculas, tende a contribuir, e a gente espera que contribua muito para que o PVC possa ser este plástico que sai da imagem de vilão para o herói das aplicações e o herói aí nesta discussão ambiental que a gente vem ouvindo nos últimos anos. Eu passo a palavra agora para o Jacir, que vai poder falar um pouco mais sobre os ecolabels, sobre um outro tema trazido para o nosso webinar. Muito bem, obrigado, Israel. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundinho. Compartilhar. Muito bem. Ok, estão todos vendo aí? Espero que sim. Gostaria de agradecer ao Instituto pela iniciativa, né? É muito bom poder conversar para uma plateia ampla sobre algumas coisas que a gente tem visto, estudos que a gente fez, são coisas que a gente sempre tem um prazer enorme de fazer. Só queria comentar que o Diego Garcia, da Varteco, ele contribuiu muito com esse trabalho, né? É um coautor e, infelizmente, hoje ele não pôde participar, então só eu mesmo vou fazer a apresentação. Bom, falar um pouco, então, sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o que são as ecolabels, falar aqui um pouco sobre como o mercado está vendo essa coisa da sustentabilidade, essa consciência. Vamos falar, então, dentro desse trabalho que a gente fez, o que existe hoje de ecolabels no mundo. Depois vou apresentar a pesquisa que foi feita com uma boa participação das empresas brasileiras sobre ecolabels e produtos sustentáveis. E aí depois vamos ver uma aplicação prática e vamos até as conclusões. Bom, então, a primeira coisa é o que são ecolabels, né? Aí tem a definição, né? Mas basicamente são rótulos que podem ser usados em produtos e em serviços. Então, muitas empresas têm produtos ou serviços com apelo sustentável e essas ecolabels servem para identificar e dar credibilidade a essas características, né? Então, um bom exemplo, que é bem conhecido no Brasil, é o selo de produtos orgânicos, que atestam, certificam que um determinado alimento é efetivamente considerado orgânico, né? Então, a gente já vê esses selos quando a gente vai comprar coisa orgânica no supermercado. Bom, aqui vamos falar, então, um pouco sobre a questão dessa consciência de sustentabilidade que vem crescendo, tá? É uma coisa que todo mundo já percebe, né? Qualitativamente a gente sabe que isso está acontecendo, mas a Nielsen, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado, fez essa pesquisa em 2018 e tem algumas conclusões aqui que eu acho que são interessantes. A primeira é que os respondentes, né, esses consumidores globais, disseram que abandonariam uma marca para comprar produtos mais sustentáveis. Para as empresas que trabalham com marca, isso realmente é uma questão bastante interessante. Então, por isso que tem tantas empresas também investindo em promover e demonstrar que estão preocupadas com isso. Quando foram perguntados, né, se as empresas deveriam implementar programas de melhoria, qual era a relevância disso, aqui você vê nesse gráfico da esquerda quantos disseram que era extremamente ou muito importante. E você vê que mesmo as gerações mais antigas, né, o pessoal da geração silenciosa, eu nem conhecia esse nome, mas ainda eles, mais que 50% disseram que sim, era importante. Aqui a gente vê nesse gráfico da direita, quando perguntados se eles mudariam seus hábitos de consumo
para contribuir com o meio ambiente, aqui você vê uma diferença bem grande. Os millennials têm uma proporção muito maior de gente que achava que sim, definitivamente ou provavelmente mudariam esses hábitos de consumo. Aqui você vê que existe uma tendência de que essas gerações mais recentes, né, as pessoas mais jovens, têm mais preocupação com o meio ambiente. E se a gente pensar em perspectiva futura, eles são os consumidores, né? E a gente tem que se adaptar. E a gente já vê essa tendência não só nas regulamentações, nas questões de políticas públicas, mas também as empresas com ações voluntárias nessa direção. Bom, vamos falar então um pouco sobre o que a gente fez, né? O trabalho que a gente fez, que tem um levantamento de todas as eco-labels que a gente conseguiu encontrar. Isso foi feito através de pesquisa bibliográfica e online. Então, encontramos 445 eco-labels diferentes, né? Formamos um banco de dados e começamos a classificar esse banco de dados. E aí, uma coisa que a gente tentou classificar é por escopo, tá? Desculpe que está em inglês, mas como a gente apresentou isso, eu quis manter. Então, você vê que, por escopo, a principal tipo, né, de ecolabel é esse vários. São ecolabels aplicados a diversos tipos de segmentos, como, por exemplo, a ecolabel do BioPreferred, que é do USDA, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Ela atesta o conteúdo de carbono renovável em determinado produto. E isso pode ser atestado para qualquer coisa, pode ser um calçado, pode ser uma camisa, pode ser um intermediário químico, então ela acaba tendo um escopo bastante amplo. Depois você vê logo em seguida os tipos de escopo de ecolabels mais comuns, para agricultura, construção e serviços, por incrível que pareça. Tem muita coisa que atesta a sustentabilidade de serviços, principalmente na área de turismo. Bom, do lado direito aqui, a gente tem a divisão da regionalização, vamos dizer assim, né? Onde que essas ecolabels são aplicáveis. Algumas são aplicáveis apenas em um país, outras são aplicadas em uma grande região, e você vê que tem aqui pelo menos 40 que a gente identificou que são consideradas globais, ou seja, elas podem ser usadas globalmente e têm aplicação independente da região. De todas essas 445 ecolabels que a gente identificou, a gente pôde aí selecionar destas 114, ou seja, mais ou menos 20%, que são aplicáveis ao PVC, ou seja, para artigos de PVC que poderiam levar essa ecolabel na sua apresentação, no seu marketing. Então, 114 são aplicáveis ao PVC. O que é interessante é que, dessas 114, 109 dependem de ter um plastificante, ou seja, servem apenas para os artigos de PVC flexível. E destas todas, 92 dependem do uso de um plastificante bioderivado para que você possa cumprir com a exigência da ecolabel. Então, de novo, aqui à direita a gente tem a regionalização, né, dessas ecolabels, as que são aplicáveis ao PVC, regionalizadas, você vê aqui que tem 10 delas que são globais. Aqui esse ROW é um termo que a gente costuma usar, é Rest of the World, né, o resto do mundo. E aqui, basicamente, tem tudo. Tem Austrália, Ásia, Brasil, mas você vê que existe uma série de ecolabels que são aplicáveis globalmente. Bom, dentre as ecolabels aplicáveis ao PVC, nessas 114, a gente fez uma subclassificação, vamos dizer assim, que é pelo tipo de certificação. Então, aqui você vê que tem uma que é sustentabilidade geral, que aqui é mais comum, a outra que é a pegada de carbono e a outra que é baixa emissão de orgânicos voláteis, tá? Então, acho que essa sustentabilidade geral são certificações que têm mais que um critério de sustentabilidade. Então, um exemplo é uma certificação que é bem interessante, chama SMART, Consensus Sustainable Product Standards, que avalia os vários tipos de áreas de sustentabilidade e dá uma classificação. Usa um sistema de pontuação e aí você pode ganhar uma classificação prata, ouro ou platina,
nível de sustentabilidade nesses critérios. Depois, essa outra pegada de carbono é bastante ampla também, né? Tem muitas ecolabels que se aplicam ao PVC que tem essa questão da pegada do carbono, e uma delas é o Biopreferred, que determina a quantidade de carbonos renováveis num determinado produto. A gente vai ver isso em mais detalhe em seguida. E aqui à direita você pode ver que tem, a gente fez ainda, né, a divisão dessas que são essas 114, em quais segmentos elas poderiam ser aplicadas. Nem todas se aplicam em todos os segmentos. Então a gente vê aqui que na questão de pisos, né, também por ser muito usado em construção, né, pisos e papel de parede, você tem mais que 90 ecolabels possíveis de serem aplicadas. E aí vai, para cada segmento você tem menos possibilidade, mas em todos os segmentos que a gente pôde imaginar, alguma ecolabel é aplicada, de alguma forma. Bom, então vamos falar um pouco sobre a pesquisa, tá? A gente fez essa pesquisa em 2021, queria agradecer aqui a Eli Queiroz, que nos ajudou aqui, principalmente aqui no Brasil, com os contatos dos clientes. A gente também fez lá fora, fomos ajudados aí também pela Inovim, pela SMH Américas. Então foram 74 respondentes, né, de uma pesquisa online, em 15 países, nestas regiões que vocês veem aqui, em vários segmentos, com vários cargos. Tivemos uma taxa de retorno de 28%, que, segundo consta, eu não sou especialista nisso, mas quem faz pesquisa online diz que é uma boa taxa de retorno. A gente fez um questionário aqui, o questionário já não está mais aberto, mas quem quiser pode olhar nesse link. Aqui, então, vamos falar um pouco então, sobre a pesquisa. Primeiro, quem que foi, né? Quem que participou? Então, os segmentos que foram abordados, na pesquisa, o respondente tinha que dizer de que segmento ele era. Então, você pode ver que tinha uma quantidade grande de laminados sintéticos, de compostos, né, de filmes, e, ao fim, a gente conseguiu abranger quase todos os segmentos que a gente olhou nas ecolabels também. E a função e cargo, principalmente, compradores, mas também gente de marketing, de tecnologia, engenharia e do conselho das empresas. Bom, algumas conclusões que eu acredito que foram interessantes. Aqui a gente pode olhar, se você olhar aqui nesse gráfico, isso aqui você pode observar uma correlação bastante clara entre o tamanho da empresa e a percepção de demanda por produtos sustentáveis. Isso, de certa forma, nos surpreendeu, a gente achou que não seria tão claro assim, mas, obviamente, as empresas maiores têm mais clareza sobre a demanda dos produtos, têm mais entendimento de que produtos sustentáveis vão gerar mais demanda para elas. Aqui do lado direito, você vê uma correlação também muito forte entre aqueles que conhecem bastante sobre ecolabels, né? Então vai de nem não conhecer nada até conhecer bastante, e a valorização do produto, do valor agregado aos produtos sustentáveis. Ou seja, as empresas que conhecem ecolabels acreditam que tem mais valor agregado aos produtos sustentáveis. Isso pode ser visto de duas formas, né? Porque você conhece as ecolabels, você dá mais valor, ou porque você dá mais valor, você acaba procurando conhecer mais sobre ecolabels. De qualquer forma, a gente acredita que os dois efeitos são verdadeiros. A gente aproveitou também para identificar aqui as diferenças entre as regiões, entre, né, a grande região europeia, Estados Unidos e resto do mundo. Você pode ver nesses gráficos aqui de pizza que o resto do mundo, e o resto do mundo aqui é praticamente quase tudo Brasil, tá? Você vê que existe aqui um espaço para oferecer produtos de apelo sustentável, que não se oferece tantos assim no Brasil, e a utilização de ecolabels realmente é tímida no Brasil. Aí, quando você olha para esse gráfico aqui em cima à direita, quando você vê qual é a média da participação dos produtos sustentáveis na sua receita, você vê que o Brasil, que é esse resto do mundo aqui, na verdade é quase tudo o Brasil, tem uma participação que é o dobro dos Estados Unidos, mas não faz marketing. Então, eu sempre lembro de um chefe que eu tive, que ele falava, por que ninguém come ovo de pata, né? Porque a pata não cacareja, né? Então, o Brasil está precisando cacarejar mais. A gente está fazendo a lição de casa de usar produtos, né, sustentáveis e não está divulgando isso adequadamente para o mercado, não está apresentando isso
de maneira clara. Quando a gente pergunta qual é a dificuldade para lançar produtos sustentáveis, alguns pontos aqui são mais relevantes, que é custo, a performance do produto e a disponibilidade de matéria-prima. E quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que esses 3 fatores não deveriam ser obstáculos, até pelas apresentações que foram feitas agora há pouco pelo Vitor, Israel e Larissa. Então, a gente sabe que os produtos têm desempenho, têm custo e têm disponibilidade. Então, às vezes é também um pouco de falta de conhecimento. No exterior, a gente acredita que isso realmente é um fato. E por que não usam ecolabels? Quais as dificuldades para usar uma ecolabel? E aqui as principais questões, né, de respostas foram: é muito difícil, é muito complicado você obter uma certificação, ou eu não tenho como cumprir com as exigências de uma determinada certificação, ou é muito custoso. Isso tudo é verdade para algumas ecolabels, mas não para todas. Então, você quer fazer uma ecolabel que exige ciclo de vida completo, certificado por ISO, vai ser caro, vai ser complexo e vai ser demorado, né? Mas a gente tem outras ecolabels que são muito simples, e aqui que eu gostaria de falar sobre isso. Então, aqui temos um caso onde a gente tem uma ecolabel que é do programa BioPreferred, que é do USDA. O USDA, Departamento de Agricultura americana. E o que você precisa para fazer isso? Você precisa ter o seu produto, você escolher, não precisa ser um líquido, pode ser qualquer coisa. Pode ser um sapato, uma camisa, uma calça. Você submete esse material, tem uma forma de fazer essa submissão. Existem laboratórios que são certificados pela USDA para fazer o teste. Esse teste é um teste muito simples de carbono 14, que é aquele mesmo teste do carbono 14 que inventaram para colocar a data em fósseis, né? Então, você tem um decaimento do carbono 14, aí você faz por comparação, você consegue identificar dentro de um material quanto que ele tem percentualmente de carbonos renováveis versus carbonos fósseis. E aqui há um exemplo, nessa certificação, a gente teve 2 dias para preencher formulários, 2 dias, assim, porque era o estagiário, né, preparando, uma coisa bem simples. Aí, 30 dias para fazer os testes e processar os resultados, e 20 dias para obter a certificação final, que vem um documento formal e fica oficialmente também no website, a gente já vai ver isso já já. Custo. Foram $450 por amostra para as análises, essa análise do carbono 14 é feita lá nos Estados Unidos, mais $56 por envio, e o custo total ficou 506. Estamos falando de amostras que, nesse nosso caso, que era só o plastificante, era bastante simples, uma amostrinha pequena, não precisava de nada mais do que 10 ml. E a gente certificou 4 produtos. Aqui, então, vamos olhar um exemplo. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas isso aqui é a página, www.biopreferred.gov. Depois, se vocês quiserem, posso mandar o link. E ali tem um link para um catálogo. Nesse catálogo, você pode fazer a busca por palavra-chave, como você quiser. Então, você pode fazer a busca PVC, vai aparecer tudo que está relacionado com PVC dentro dos materiais que foram certificados para essa ecolabel, tá? E ali, você vê nesse caso aqui, é um composto de PVC para calçados, em geral, ok? Que tem 22% de carbono renovável. Aqui tem um outro exemplo, é um composto para uma mangueira, vocês podem ver aqui, 43% de carbono renovável. Quando você coloca PVC com um plastificante verde, que é aquilo que o Israel estava mostrando, PVC já tem pouco carbono comparativamente a outros polímeros, né? Ele tem bastante cloro, então é 43% de carbono. Quando você coloca um plastificante que é de base renovável, e normalmente ele vai ter 98%, 99%, até 100% de carbono renovável na sua formulação, você vai combinando os dois, você vai ter um material que vai ter um percentual alto de carbono renovável, e isso pode ser usado muito bem como uma ferramenta de marketing, e, de novo, aquilo que o Israel estava falando, se o PVC tem uso que é pouco, né, o PVC é pouco usado para coisas descartáveis, e então eles são para coisas duráveis, e você tem uma quantidade grande de carbono renovável ali dentro,
usar um produto de PVC, comprar um produto de PVC, é mais ou menos que nem plantar uma árvore. Você está retirando carbono da atmosfera de uma maneira indireta e ajudando a diminuir as emissões de CO2. Então, de novo, o PVC pode virar um herói depois de ter sido vilão por tanto tempo. Então, conclusões. As ecolabels estão disponíveis, né, no mundo, várias geografias. Uma boa parte delas são aplicáveis ao PVC. O uso de ecolabels no Brasil ainda é tímido e talvez seja assim por falta de entendimento do processo de certificação. Para alguns tipos de certificação realmente é muito simples. E ficou claro também que as ecolabels podem servir como ferramentas interessantes de marketing e podem realmente mudar a percepção do público em geral sobre a sustentabilidade do PVC. Era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. Muito legal, Jacir. Obrigado pela tua apresentação. Queria também agradecer a Larissa, o Israel e o Victor pelas apresentações. Acho que a gente teve conteúdos muito interessantes. Já estou aqui como Instituto do PVC, pensando, Jacir, na sua história aí do ovo da pata, né? Eu acho que você tem toda a razão, a gente tem um trabalho extenso pela frente e como o Instituto pode apoiar a indústria, né, a cadeia nacional a falar mais, né, sobre esses temas. Acho que é um bom momento também para agradecer o time do Instituto do PVC, né, a Cláudia, nossa responsável técnica, nossos comitês, né, tanto o comitê técnico quanto o comitê de comunicação, que ajudaram tanto a idealizar e organizar o nosso webinar de hoje. São 4 horas, a gente estava programado até as 4h30, então a gente tem agora aí ainda um tempinho para uma sessão de perguntas e respostas, né? Algumas aqui chegaram já, então, Cláudia, se você puder colocar, acho que a turma na tela, eu vou fazendo as perguntas, e aí as perguntas naturalmente estão direcionadas por tema, e aí vocês vão respondendo da melhor maneira possível. Algumas estão direcionadas já, outras não. Então, vamos lá. O Francisco Dantas Vieira deu parabéns para o Victor pela apresentação. Victor, muito importante, esclarecedor as suas informações, esse foi o comentário dele. A gente tem 2 perguntas aqui do Alex Gomes Fernandes, ele pergunta: o tempo de mistura do plastificante petroquímico versus o plastificante de soja é o mesmo? Assim, famoso depende, que todo mundo odeia de ouvir. Se você está falando de óleo de soja, por exemplo, epoxidado sozinho, comparado com plastificantes petroquímicos, não é. Você tem que aumentar o tempo de mistura se você quiser incorporar só óleo de soja epoxidado. Agora, quando você está falando de plastificantes de outras moléculas, né, então, por exemplo, os ésteres, você tem casos contrários, por exemplo. Então, você tem moléculas que solvatam muito mais rápido do que os plastificantes. Então, dependendo, você pode até diminuir o tempo de mistura, né? Então, assim, sendo bem salomônico, se o Israel quiser complementar, eu já sirvo, mas realmente é um grande depende do que você está falando. Eu acho que você fala normalmente de óleo de soja epoxidado, que é o que o pessoal às vezes pergunta, você tem que aumentar o tempo de mistura, sim. Legal, alguém quer complementar? Não? Perfeito. Vamos. Legal, o Alex tem mais uma, ele falou assim, ó, o plastificante de soja tem mais tendência à migração? Se não ter essa pergunta, não é uma apresentação de plastificante vegetal, né? Se ele for bem aplicado, e eu acho que o Brasil, de novo, é um exemplo muito nítido disso, né? A gente tem plastificantes que são aprovados para praticamente todos os usos de PVC que a gente tem hoje no mercado, desde um produto que vai para um calçado até uma indústria automobilística, que homologou plastificantes bases vegetais, e é uma indústria extremamente rígida, tempo de ciclo de 2 anos de teste. Então, eu acho que dizer que um plastificante vegetal tende a migrar mais com o petroquímico, eu discordo. Eu acho que ele bem aplicado,
comparativamente, ele tem o mesmo desempenho. Eu acho que tem uma questão aqui que o Israel também apresentou, que há plastificantes vegetais e plastificantes vegetais. Há uma exigência de qualidade da produção, dos processos, que as empresas que estão aqui representadas têm muito cuidado. Mas nem todos têm esse cuidado, e aí se você produz um material que não é adequado, ele vai ter problema de migração, sem dúvida. Mas é uma questão de qualidade dos processos que a gente tem que tá atento. Mas, de maneira geral, eu diria que a resposta do Vitor está perfeita. Os produtos que são feitos com esse cuidado de ter a qualidade adequada não apresentam uma tendência de migração maior. Legal, Jacir. E aí, aproveitando que você tomou a palavra, tem uma pergunta para você, do Rafael Galdino. Ele fala assim, gostaria de saber do Israel alguns exemplos de aplicações mais recentes desenvolvidas para os plastificantes verdes. Você falou um pouquinho na tua apresentação, né? Acho que tinha sido antes do slide chegar, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que, assim, hoje a gente já conseguiu atingir diversas aplicações com os plastificantes vegetais. Eu acho que a evolução das gerações, a evolução do entendimento sobre a compatibilidade e tudo isso, e o surgimento de novas moléculas tem permitido, de fato, novas aplicações, como o Vitor mesmo mencionou, né? Aplicações que a gente ainda não havia conseguido atingir uma performance adequada, hoje a gente já consegue com os plastificantes de terceira geração. Muitas aplicações continuam sendo muito bem atendidas em performance com os plastificantes de segunda geração, né? E também o óleo de soja é usado praticamente em toda a fórmula de PVC, né? Mas, assim, se fosse para mencionar, eu penso que brinquedos foi uma das aplicações que houve uma dificuldade de superar inicialmente as dificuldades técnicas, e hoje a gente conseguiu superar algumas delas, tem algo ainda para se trabalhar, para atingir uma performance melhor, mas hoje a gente já tem clientes fabricando brinquedos, artigos infantis aí, com plastificantes vegetais. Hoje a gente já tem pisos vinílicos sendo produzidos 100% com plastificantes verdes, né? Cabedais para calçados também com 100% de plastificante verde, né? E eu acho que é importante ressaltar o uso conjunto também dos plastificantes, porque quando a gente não consegue atingir uma determinada performance, nada impede de procurar nos plastificantes tradicionais a saída, a solução. E o uso combinado, a gente tem visto com muito sucesso em algumas aplicações, o uso combinado desses produtos. E aí volta um pouco para aquilo que a Larissa falava a respeito da soja e do petróleo, de como esse mercado, da dinâmica do mercado, né? Então, são esses os exemplos, assim, que me vêm à cabeça agora, os que estão mais fresquinhos aí na memória. Legal, Israel. Obrigado pela tua resposta. Só para todo mundo saber, a gente teve aí, tem em torno, né, dessa 1h30 que a gente está aqui, com 160 pessoas participando, então muito legal a participação de todos. É bacana a gente ver que a cada live do Instituto a gente tem conseguido aumentar um pouco o número de pessoas, o que mostra que a gente está no caminho certo. A Mônica fez um comentário, Mônica de Barba. Mônica, obrigado pela tua participação. Ela fala, parabéns pela magnífica apresentação de todos, muito esclarecedora, sou admiradora de nosso player Tupiniquim de plastificantes verdes. Então, esse é o comentário da Mônica. Quem mais aqui? Boa tarde. Para quem busca dados e estatística da utilização de plastificantes derivados da soja, qual seria a melhor fonte? Há relatórios oficiais publicados por alguma associação anualmente ou algo do tipo? Essa é a pergunta do Leandro Vieira. Eu posso responder essa se o pessoal quiser complementar. Infelizmente não há. A gente usa relatórios para o mercado químico em si, a gente usa relatórios basicamente internacionais.
que eles não cobrem o Brasil nessas mudanças de plastificante. Inclusive, é uma grande oportunidade de mercado, eu acredito. Isso eu já falei até com algumas instituições, é uma super oportunidade de mercado ir atrás desse mercado e tentar desbravar isso. Por uma questão de compliance, obviamente, a gente não tem acesso, a gente não sabe como indústria, como que os volumes precisos, né, de cada um do uso do OSE, de oleatos e etc. É lógico que a gente tem um sentimento de mercado, porque nós estamos atuando no mercado, mas não existe alguma fonte que a gente possa consultar, não. A gente faz aí um trabalho de junção de informações, tanto do mercado ativo, que é aquele que a gente vai em busca dos nossos clientes, quanto as informações que a gente traz do crescimento de mercado a PIB, essas coisas, e algumas correlações e elasticidade, para chegar num número, tá? Então, não tem. Legal, Larissa, obrigado pela tua resposta. Jacir, tem uma para você, do Rainer Grasmueck. Jacir, quais são as 10 ecolabels globais para o PVC? Ele é da Barlocker. Ok. Vamos lá. Acho que é mais fácil eu compartilhar minha tela. Eu tinha visto a pergunta já, então estava aqui pegando na base de dados. Posso compartilhar? Vocês estão vendo? Sim. Já estamos vendo, Jacir. Olha, são essas, tá? Essas são da base de dados, aquelas que a gente identificou como sendo passíveis de serem globais. Então tem o Blue Angel, aí você vê aqui, né, tem o SDA Certified Biobase, que é aquela que eu comentei. Por que a gente considera que elas são globais? Porque elas têm uma função de poderem ser aplicadas, por exemplo, o SDA Biobase, a gente pode usar esse selo no Brasil sem problema nenhum, apesar de ser do Departamento Americano de Agricultura. Então, essas são as que podem ser usadas internacionalmente, vamos dizer assim, porque não carregam em si uma exigência específica, como, por exemplo, a Inmetro, que exige que você faça a certificação, você tem que ser uma empresa brasileira para fazer a certificação. Espero ter respondido. Legal, Jacir, obrigado. As perguntas continuam chegando aqui, o pessoal acho que está aquecendo ainda. O Fernando de Souza comenta: parabéns a todos pela apresentação. Tem uma pergunta do Ricardo Carmelito. A Litton Chemicals vem há um bom tempo usando blends de plastificantes com vegetal para melhorar algumas características, como misturar DIBP para acelerar cura, DOTP para melhorar a dispersão onde não é permitido ftalato e assim por diante. Mas tudo isso conseguimos com muitos testes. Existe algum estudo desse tipo de mistura para alcançar diferentes resultados em misturas com os plastificantes vegetais? Assim, do que eu conheço, a gente aqui na Imbra até tem alguns estudos de misturas de plastificantes. Tem que ver exatamente para quais aplicações que ele está fazendo, né? Porque, como a gente explicou na apresentação, né, o começo dos plastificantes vegetais, ele começou com mistura, né? Os clientes, eles não iam e tiravam, por exemplo, um DOP 100% e colocavam todos os plastificantes. Eles iam fazendo isso por fases. Então, tem bastante teste interno nosso das sinergias, né, entre os plastificantes e os plastificantes vegetais. É uma questão da gente conversar só e ver certinho o que eles precisam. Imagino que a Ariqueiroz também tem esses mesmos estudos, porque, de novo, foi o início dos plastificantes foi sempre assim. Muito bom, Vitor. Deixa eu seguir aqui a sequência. Tem uma do Luiz Nicolini. Plastificantes vegetais têm sua qualidade alterada em função das diferentes safras de soja. Soja produzida em diferentes regiões afetam a qualidade dos plastificantes? Se eu puder novamente, a safra não altera vamos dizer, o produto final, o plastificante. Isso, na verdade, ele é filtrado para as empresas aqui que vos falam, né? Então, existe um know-how tanto de Queiroz, Imbra e outras empresas, em que a gente homogeneiza o nosso produto de entrada para sempre dar para o cliente final as mesmas características que eles procuram. Você tem exemplos, por exemplo, para entrar no mercado de soja. Soja no começo de safra, o mercado brinca, é a soja ardida. É uma soja que ela tem acidez alta. Então, você, via de regra, você tem que ter um cuidado adicional na sua produção para não ter uma acidez alta no seu produto final. Mas aí, é um know-how de 100 anos de Queiroz, 80 anos de Imbra, que a gente sabe lidar com isso. Mas, por outro lado, é mais ou menos, vamos fazer mal comparando. Se você entrar na cadeia petroquímica,
um petróleo extraído na Venezuela é diferente de um petróleo extraído na Nigéria, por exemplo. E as refinarias estão adaptadas para lidar com cada tipo de petróleo. Mal comparando o que acontece com a soja. O diesel vai ser o mesmo, o plastificante vai ser o mesmo. Eu acho que é importante só complementar, né, Vitor, que hoje a gente já tem parâmetros que são estabelecidos para o óleo utilizado na transesterificação. Então, ter esses parâmetros atendidos nos garantem a qualidade do produto final, mesmo que você tenha, isso é fato, né, que existe variação da soja em diferentes regiões, mas o fato de estabelecer parâmetros mínimos de qualidade, de atendimento, você coloca uma régua ali, né, de qualidade nos produtos, na matéria-prima utilizada. Sim. Muito bom, ó, muita gente dando parabéns para vocês todos, a Brenda Biazon, o Luiz Nicolini, o Romário Borges, o Leonardo Socha, acho que é Soca ou Socha, não sei, desculpa, Leonardo. A nova onda dos ésteres modificados poderão substituir oftalatos futuramente? Ou o custo / performance ainda será impeditivo? Ele é da FLC Plásticos. Eu acho que quando a gente fala de performance, a gente tem atingido cada vez mais a performance semelhante aos fitalatos. Mas aí, Leonardo, a gente sempre tem a escolha e as exigências dos nossos clientes, e aí cai um pouco naquilo que falávamos na apresentação, né? Em mercados onde não há uma regulamentação clara, a gente ainda continua sujeito a variações no preço dos produtos petroquímicos, e quando esses apresentam uma competitividade maior, a gente vê uma migração, um retorno dos nossos clientes no uso desses produtos, tá? Então, o que eu poderia colocar é, a gente já tem produtos com performance semelhante. Agora, se vai substituir, se vai alterar, isso vai depender muito da escolha dos nossos clientes e do cenário mundial aí de oferta de produtos, oferta. E aí acho que a Larissa pode complementar, porque tem um domínio grande desta parte de mercado, né? Exatamente, é isso que eu disse na apresentação, vai muito do que o cliente final vai exigir como parâmetro para fazer essa substituição. O que a gente acredita como empresa não vai deixar de existir nenhum tipo de plastificante, né? Então, assim, você vai falar assim, o DIBP vai morrer, o DOP vai morrer. A gente acredita que não, a gente acredita que sempre vai haver lugares onde esses produtos serão consumidos, né? Serão substituídos por outros em algumas aplicações em que performance e custo tenham mais a ver com a demanda desse cliente, tá? Mas eu acho que esse portfólio múltiplo veio para ficar, e isso vai acontecer ainda por muitos anos. Legal, Larissa, pelo teu comentário, você já respondeu, de certa forma, a pergunta aqui do Mário Rabedank, que ele perguntou exatamente até quando será permitido o uso do DOP no Brasil, se existe uma data limite. Acho que você acabou de fazer o comentário que responde à indagação dele, né? O Kleber Carpenedo faz a seguinte pergunta: boa tarde, já que o Brasil está evoluindo com plastificantes renováveis, como está o ecossistema das indústrias que fabricam PVC de fonte renovável? Acho que essa eu mesmo posso responder. Essa é para você, Alexandre. Você quer responder? Fica à vontade. Eu acho que assim, é uma oportunidade que será estudada pela indústria no futuro, né? A gente falou em alguns slides aqui, a gente tem uma parte que vem do cloro, né, para fazer o PVC, a outra parte vem do eteno. O eteno poderia ser de fonte renovável, sim, tem toda uma questão de competitividade, mas dentro da discussão de que o PVC é muito mais solução, né, do que problema nessa discussão de sustentabilidade, seguramente é um ponto a ser estudado pela indústria nacional, o que aumentaria ainda mais assim, melhoraria ainda mais sua apresentação, Jacir, né? Gostaria de fazer um comentário. A tecnologia existe. É uma questão de custo, de investimento e demanda. Então,
acho que essa bola a gente devolve para os clientes. Quanto mais vocês pedirem isso, mais a indústria vai se motivar a fazer. E tem hoje também, complementando também, né, Alexandre, você tem hoje um outro driver também interessante, que até nesse caso, até a Unipar já anunciou investimento, que é a questão de a eletrólise partindo de energia limpa, né? Que a gente, claro, a gente está falando muito de carbono, né? A gente está falando muito que, evidentemente, é o principal driver quando a gente analisa produtos de base vegetal, mas você tem outros aspectos de sustentabilidade na cadeia, em que, de alguma forma, também no futuro, o PVC, por ser um produto com uma produção eletrointensiva, né, pode também prover um outro grau de sustentabilidade com energia limpa. Né? Então, tem bastante coisa interessante no futuro do PVC, na nossa opinião. Excelente, muito bom. Ó, que mais a gente tem aqui? Eu estava vendo aqui a lista de participantes, fico tão feliz de ver tanta gente conhecida, a gente tem falado tanto que o Instituto Brasileiro do PVC é a casa onde a gente discute as questões da cadeia do PVC, então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos, com perguntas, com a presença de vocês. Algum mais parabéns, o David Souza agradeceu aqui a resposta para ele tinha, até para as outras pessoas saberem, ele tinha perguntado se as apresentações serão disponibilizadas, não a apresentação específica, mas o link da gravação que a gente fez, né, desse webinar, que vai estar disponível no YouTube, vai estar lá disponível para todo mundo acessar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. O Daniel Paiva Rodrigues pergunta como garantir a sustentabilidade da produção dos plastificantes verdes. Pergunta ampla. É uma pergunta muito ampla, porque quando a gente analisa sustentabilidade, né, isso é uma discussão que a gente tem muito, né? Qual aspecto de sustentabilidade que a gente está conversando, né? Então, claro, quando você fala de trocar um produto de origem petroquímica por um produto de origem vegetal, você está olhando um prisma de sustentabilidade, que aí, claro, os plastificantes verdes são dados, né, que é um produto sustentável, porque, evidentemente, eles vendem carbono verde. Agora, você tem outras análises, como Life Cycle Assessment, você tem outras formas de dar uma olhada também, de analisar qual é o ciclo de vida, qual é o aspecto de sustentabilidade dos plastificantes, né? Então, depende muito do modelo. Eu acho que a sustentabilidade está muito em voga, a agenda ESG, etc., mas a gente tem que ser bem cuidadoso quando analisa cada aspecto dessa caixinha. O que a gente pode, de uma certa forma, falar com segurança quando você analisa o prisma da ótica do carbono verde da mistura, a gente está falando de produtos sustentáveis. Né? Só para complementar, Vitor, acho que tem, como você falou, tem tantos aspectos, né? Tem o uso da terra, monocultura, questão da preocupação com espécies, etc. Mas acho que algumas coisas a indústria está se precavendo, né? Então a Biov, né, que é a Associação dos Produtores de Óleos, também tem a sua forma voluntária de evitar o uso de soja que venha de áreas devastadas, de áreas proibidas, onde tenha, né? Então tem toda uma certificação de que a soja está vindo de áreas oficiais, tudo mais. Então, preocupação com substituição por alimentos, aquilo que o Vitor comentou, não é uma preocupação, porque a soja, na realidade, é um subproduto, né, o óleo de soja. Então, tem vários aspectos, mas acho que, de maneira geral, é uma coisa que a gente tem, sim, que sempre olhar. E uma das grandes vantagens da produção de materiais verdes é que a natureza faz uma boa parte da química para a gente. Então, ao contrário do petróleo, que tem que desmontar tudo para montar de novo, a gente já pega uma molécula já quase pronta. Então, o consumo de energia para fazer esses plastificantes, comparado com o consumo de energia para fazer plastificantes vegetais, né, na hora que entra no portão e sai do portão, é bem mais baixo. Então, isso também acrescenta na sustentabilidade. Muito legal. O Bruno Henrique Santos fala, boa tarde, excelente webinar, muito esclarecedor. Parabéns a todos os palestrantes, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. E aí, Bruno, esse é um dos objetivos do Instituto Brasileiro do PVC, compartilhar conhecimento, promover o debate. Muito legal. O Manuel Falcão, que ele é da Link Plásticos, ele pergunta se os plastificantes vegetais diminuem a vida útil do produto, o tempo para validade.
Israel, você quer responder ou eu respondo essas? Posso responder? Não altera, né? Se a gente pensar em características, algumas características que os plastificantes vegetais trazem para o PVC, podemos mencionar aí a estabilidade térmica. Então, o produto, a degradação, ela ocorre de forma muito mais lenta, né? Quando você tem na composição do polímero os plastificantes vegetais. A título de curiosidade aí, nos nossos ensaios aqui de laboratório, nós estamos falando aí de quase 3 ou 4 vezes mais. Agora, quando a gente faz um ensaio, por exemplo, de intemperismo e exposição dos materiais à chuva ou qualquer coisa do tipo, a gente iguala a performance entre os produtos. Isso é o que a gente tem visto no nosso laboratório. Não sei se o Victor quer complementar algo diferente. Não, exatamente isso, pessoal. Já comentar particularmente da estabilidade, então, tocou no ponto certo. Bom, mais felicitações, o Marcílio Guimarães deu parabéns a todos, Evelyn Espanhol, o Isaac Bueno. A gente está chegando no final, eu vou ler uma pergunta aqui do Emerson Madaleno. Obrigado, Emerson, pela tua pergunta. É possível afirmar que o Brasil será protagonista mundial na tecnologia de plastificantes bio-based, entendendo que não teremos um único ator como o DOP no passado, mas uma família de soluções para cada necessidade? Olha, a gente espera que sim, né? Sim. Eu acho que como indústria nacional a gente espera que sim. A gente tem conhecimento, tem know-how para isso e a gente, como o Vitor disse, o Jacir também, Israel, a gente tem estudos feitos por cada uma das empresas a respeito de aplicações que podem atender, a gente garante aí uma grande parte das aplicações a gente conhece e sabe como os plastificantes vegetais, petroquímicos se comportam. Então, a gente estima que sim, o entrave está na questão de capacidade instalada, isso que eu disse que é uma questão de regionalização, né? Se todo mundo fosse consumir hoje plastificante vegetal, no Brasil não daria conta nem da gente, né? Quanto mais exportar e etc. Então, se a demanda for essa para os próximos anos no mundo, obviamente que exige investimento e tal, mas a gente consegue dar conta dessa demanda aí, espero, né? Legal. Eu corroboro só para encerrar, ali da minha parte, é 100% que a Larissa falou. Eu acho que plastificante verde é um daqueles casos que eu gosto de dizer que o Brasil é a locomotiva. Não existe país no mundo que tem tanto plastificante verde sendo usado, e usado de verdade, não é traço estatístico, é sendo usado de verdade pelos aplicadores, como tem no Brasil. Então, esse termo, né, que existem vários produtos em contrapartida, tem um general purpose, né, como era o DOP, a indústria já aceitou, e cada vez a gente está tendo mais um cenário de destaque, né? Então, minha resposta também é sim, eu acredito que esse é o futuro. Legal, Vitor. Obrigado, Larissa, mais uma vez. Obrigado a você, Vitor. Muito legal, Israel. Jacir, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas apresentações. Queria agradecer mais uma vez a todos pela participação. Fiquem ligados no nosso site do Instituto Brasileiro do PVC, nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está sempre lá divulgando nossos próximos webinários, nossas próximas palestras, discussões. Então, o que a gente quer é cada vez mais, como eu comentei, ser a casa onde se discute as questões relacionadas à cadeia do PVC. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tá, pessoal, até mais.